Hey, welcome to the Gringo Corner. Meu nome é Tom e eu sou o Gringo. E eu tô aqui para ajudar vocês com seu inglês. Hoje a gente vai falar sobre como fazer perguntas em inglês. Uma coisa bem importante. Então, se você quer ouvir mais sobre isso, fique aqui! Então, gente, hoje a gente vai falar sobre como fazer perguntas em inglês. E, claro, essa é uma coisa bem importante. Mas eu preciso dizer antes de começar que tem várias maneiras de fazer perguntas. A gente vai falar sobre uma maneira hoje. Então, eu vou te dar uma regra que vai guiar você para fazer perguntas com resposta sim ou não. Essa é bem importante. A gente não vai entrar hoje com as palavras que a gente usa, who, what, when, where, why. A gente não vai entrar nisso hoje. Good God. Vai fazer outro vídeo outro dia, tá bom? Mas hoje a gente vai falar sobre perguntas com resposta sim ou não. E a gente vai falar especificamente sobre o verbo to be. Okay? Perguntas com resposta sim ou não com o verbo to be. Então, vamos começar. Quando a gente está falando em português, a gente vai usar a nossa entonação para mostrar a diferença entre uma afirmação e uma pergunta. E essa é uma coisa conectada com a cultura, provavelmente, porque o brasileiro tem mais emoção, eles são mais calorosos, então eles usam a entonação da voz muito para expressar os sentimentos e as perguntas, tudo isso, né? Então, quando a gente está falando para alguém, se veja alguma coisa acontece e você quer ver se a pessoa está bem, você vai lá e se pode dizer para a pessoa, você está bem. Está afirmando, você está bem. Ou, se você quer perguntar, você vai usar essa entonação e você vai dizer, você está bem? E você vai usar isso para expressar, essa é uma pergunta. Em inglês, a gente não tem isso, né? Americano muito frio. Não é verdade, né? Mas essa é o que todo mundo fala. E a gente não precisa a entonação da voz para expressar pergunta ou afirmação. Depende da estrutura da frase. Então, como a gente faz isso? Em português a gente fala, você está bem. Ou a gente pergunta, você está bem? Em inglês a gente fala, you are okay. A gente está afirmando, you are okay. Mas se a gente quer perguntar, a gente fala, are you okay? Are you okay? E essa não precisa nenhuma entonação. Então a gente pode dizer, you are okay. Ou a gente pode dizer uma pergunta, are you okay? Sem expressão, a gente sabe que essa é uma pergunta ou afirmação, depende da posição do verbo to be. Então, às vezes eu estou andando com os meus filhos e o meu filho ainda é pequeno e às vezes ele cai quando a gente está no parque, quando a gente está andando na rua. E essa é uma coisa, quando criança cai, se você corre para eles e fala, oh meu Deus, você está bem! A criança reaja baseado na sua reação e a criança vai começar a chorar. Então, uma coisa que a gente gosta de dizer é, you're okay. You are okay. Ele está afirmando, ele caiu e ele está dizendo, não, você está bem. Tá bem, tá tudo bem. He's okay, folks. Então, a gente pode usar isso, é uma coisa bem legal. You're okay. Para afirmação. Se eu vou perguntar para ele, eu vou mudar. Are you okay? Are you okay? Tem uma diferença, né? Então, quando a gente tem uma pergunta, o que a gente faz? A gente coloca nessa situação are no começo da frase. Então, porque é are you okay? A gente sabe, não importa quem está falando, não importa a entonação, não importa nada. É uma pergunta. Por quê?
Porque o verbo está no começo. Está no começo da frase. Então, essa em algum sentido, é mais claro, porque você não está tentando discernir o tom da voz da pessoa. Então, isso é bem legal, né? Então, vamos fazer outro exemplo, né? Então, a gente fala, you are hungry. Okay? You are hungry. Eu estou dizendo, você está com fome. Estou afirmando, porque eu consigo ver que você está na cozinha, tem um olhar que parece que você está com fome, então eu estou afirmando. Você está com fome, hein? You are hungry. What are you eating? I don't even know. I just know I'm hungry. All the time. Mas se eu quero perguntar sobre a mesma coisa, se eu não sei se você está com fome, eu vou perguntar, Are you hungry? Are you hungry? Eu vou colocar are no começo, ao invés de you. E quando eu troco a ordem, vira uma pergunta. Então, em português é a mesma coisa. Você está com fome? E precisa aquela entonação para discernir. Em inglês, não. Are you hungry? E a gente tem o are no começo que vai mostrar para você que essa é uma pergunta, não tem dúvida nenhuma, porque o verbo está no começo. Bem legal, né? Então, outro exemplo. Se a gente vai dizer ele, a gente vai perguntar, ele está com frio? Is he cold? A gente vai trocar a ordem. A gente vai dizer is primeiro, is he cold? Mas se a gente vai afirmando, fazendo uma afirmação, a gente vai dizer he is cold. Em português a gente vai dizer ele está com frio ou a gente vai dizer ele está com frio. E tudo na entonação. De novo, em inglês a gente vai simplesmente trocar a ordem he is cold para is he cold. E esse muda a afirmação para uma pergunta. E a gente pode usar isso em qualquer situação quando a gente está usando o verbo to be. Então, mais um exemplo. A gente pode falar sobre eles. A gente pode dizer, eles estão bravos. Ou a gente pode perguntar, eles estão bravos? Em inglês, não importa a entonação, né? Então a gente vai dizer alguma coisa assim. They are mad? Are you serious? Não, a gente não vai fazer isso. A gente vai dizer, they are mad. E se a gente quer perguntar, a gente vai dizer, are they mad? Are they mad? Então a gente está perguntando, eles estão bravos? Então isso é tão importante que a gente entende isso. Para fazer uma afirmação, a gente fala igual a gente vai dizer em português. Você está bravo. You are mad. Mas se a gente vai perguntar, a gente vai trocar a ordem, a gente vai colocar o verbo primeiro e a gente vai dizer Are you mad? E a gente usa qualquer pronome que a gente vai dizer. Pode ser ele, pode ser eles, pode ser nós, qualquer coisa. Sempre vai colocar o verbo no primeiro lugar e isso vai mostrar com certeza que isso é uma pergunta. Ok? Então, se você gostou deste vídeo, pode curtir lá embaixo. E claro, você pode se inscrever no nosso canal e você vai receber todos os updates quando a gente posta novos vídeos. Mas continua voltando para nosso canal, The Gringo Corner. A gente vai continuar fazendo mais e mais vídeos para ajudar vocês com seu inglês. Até mais!